Olá, eu sou Vera Borges, historiadora de formação, graduação, mestrado e doutorado pela UERJ. Eu sou credenciada pelo Prof. História, Unirio, e estamos aqui hoje no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, para gravarmos a segunda temporada de videocasts Prof. História. E eu divido aqui a bancada com uma colega. Olá, meu nome é Suzana Sesco, eu sou professora no Prof. História Unirio e esses videocasts são possíveis graças a um recurso FAPERJ, edital de apoio a programas de pós-graduação 2021. Bom podcast! Eu sou Vera Borges, professora no Departamento de Turismo e Patrimônio da Unirio, sou credenciada pelo Prof. História, pela Unirio. Estamos hoje aqui começando a segunda temporada de podcasts e eu tenho comigo dois companheiros, dois colegas de trabalho que vão se apresentar. Suzana. Olá, eu sou Suzana Sesco, professora no Departamento de História da Unirio e no Prof. História Unirio. Participo com a Vera desses podcasts sobre o Prof. História e hoje o nosso convidado é o professor Luiz Resnick, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a quem eu passo a palavra para se apresentar. Professor Luiz. Olá, eu sou Luiz Resnick, sou da UERJ, professor de História, e fui durante muitos anos coordenador nacional do Prof. História e hoje eu estou como coordenador adjunto de avaliação de uma área nova, a área 51 da CAPES, Ciências e Humanidades para a Educação Básica. Quero começar agradecendo esse convite, a Vera, agradecer a Suzana, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Luiz. Nós é que estamos super felizes com a sua participação. E eu queria começar com isso. Quando você assumiu a coordenação acadêmica nacional do Prof. História, o curso já tinha alguns anos de existência. Quais eram os projetos naquele momento? Quais eram os desafios? Como você assumiu o Prof. História na coordenação nacional e como deu andamento a esse trabalho? Então, Suzana, na verdade, eu já era da coordenação anterior, né? O Prof. História, como vocês sabem, ele é um projeto induzido pela CAPES, foi induzido no momento da coordenação diária do professor Carlos Fico, que convidou a professora Marieta de Moraes Ferreira, da UFRJ, isso lá pelos anos de 2012, a formar um grupo para poder pensar essa proposta, que é a proposta do mestrado profissional em ensino de História, né? Prof. História, que a gente chamou. Já existia, na época, o Prof. Mate, já existia o Prof. Física, estava praticamente em processo final de elaboração o Prof. Letras e o Prof. Artes e o Prof. História foram feitos mais ou menos na mesma época, 2013 para 2014, 2012 para 2014. A gente juntou um grupo no Rio de Janeiro, das várias universidades do Rio, Unirio inclusive, né? E pensamos a proposta, pensamos a área de concentração, pensamos as linhas de pesquisa, tudo isso capitaneado e liderado pela Marieta, né, pela professora Marieta de Moraes Ferreira. E pensamos as estruturas das disciplinas, a grade curricular e nos aplicamos para a CAPES, né, esse mestrado. Fomos muito bem avaliados, ainda no final de 2013, e nos preparamos para começar em 14, começamos em meados de 14, a primeira turma. Nessa ocasião, a coordenação acadêmica nacional já era formada por 7 pessoas, a professora Marieta era coordenadora nacional e eu era coordenador de avaliação da CAM. Então, de certa maneira, por que eu estou fazendo esse introito todo, né? É para dizer que há uma continuidade entre o que vinha acontecendo antes e o que veio a acontecer depois, né? Mas, para não te deixar no vácuo e responder a sua pergunta, nós podemos dizer que em 2017, quando eu efetivamente assumi a coordenação, no papel de coordenador nacional do Prof. História, que foi de 17 até 23, nós já tínhamos... Eu peguei um legado, digamos assim, bom, né? Porque a gente já tinha 3 anos de curso efetivo, né? Nós já tínhamos um programa
que já estava minimamente estruturado, né? Já tinham rotinas estabelecidas, porque não foi simples organizar um programa dessa natureza. Para todos nós era uma novidade. Tinham várias novidades, né? Tinha a novidade de ser um mestrado profissional que pouco existia no Brasil. Tinha o exemplo da FGV, mas ainda era uma novidade na área de história, saber o que significava um mestrado profissional, né? Que tipo de diferença que isso fazia em relação ao que a gente conhecia, o que a gente se formou, inclusive. Né? A segunda novidade importantíssima é que era em rede, né? Nós éramos inicialmente 6 universidades do Rio de Janeiro e mais 6 universidades pelo país afora, então éramos um grupo de 12 que começou em 2014, mas quando eu assumi em 2017 nós já tínhamos ampliado, né? Nós ampliamos em 15, essa nova turma começou em 16, a primeira turma foi em 14, a segunda turma em 16, e já eram 27 instituições. E isso não é um desafio de menor importância, né? Significa 27 instituições, alguma coisa como 300 professores ou mais no país inteiro, né? Com um edital para 400 vagas, ou coisa de 300 a 400 vagas, né? Todas as 27 instituições com a mesma grade curricular, né? As disciplinas obrigatórias são as mesmas, um número específico de disciplinas optativas, eletivas, que poderiam ser variadas conforme as suas localidades, né? Conforme as expertises dos professores locais, mas tinha que compatibilizar isso tudo, um calendário único, né? E um padrão de qualidade, que tinha que ser o padrão de qualidade nacional das 27 instituições com mais experiência, né? Algumas instituições já com muita experiência, seus professores tinham muita experiência em mestrado, doutorado acadêmico, outras instituições que estavam pela primeira vez tendo um curso de pós-graduação, universidades muito consolidadas, universidades pouco consolidadas, então tudo isso, de alguma maneira, tem um lado muito interessante também, porque essa heterogeneidade nos levava também, primeiro, a discutir melhor as questões e, segundo, as mais experientes também puxam as menos experientes para frente, né? E as menos experientes lançam, talvez, novas questões que a gente não tinha ainda na nossa cabeça. Isso tudo é muito interessante e a gente já tinha, de alguma maneira, entre 14 e 17, formulado rotinas. Nós labutamos muito, nós tínhamos 2 reuniões, sempre tivemos, na verdade, ao longo de todos esses 10 anos aí de existência, pelo menos 2 reuniões anuais entre os coordenadores como um todo, mas a coordenação acadêmica nacional, no seu início, acho que até hoje, né? Tem que perguntar para o professor Marcelo Magalhães como é que a coisa está funcionando hoje, mas eu não me lembro da gente ter parado semana a semana discutindo uma série de questões no particular. Então, quero dizer que, em 2017, a gente encontrou já uma rotina estabelecida com 2 turmas que já tinham ingressado no curso, a terceira foi ingressada no início de 2018, e já tinha uma turma que tinha finalizado. A primeira turma, que foi uma turma com 150 vagas, se eu não me engano, e finalizou a 140. A gente teve 10% só de desistência, o que foi ótimo, a gente considerava maravilhoso isso, né? Então, nós tínhamos isso naquele momento, em 2017. Já tínhamos ultrapassado, digamos assim, a primeira barreira, que é construir um curso, efetivamente, fazer uma rotina e ter algum tipo de procedimentos coletivos entre 300 professores e 27 instituições, né? O que não quer dizer que as coisas foram simples, a gente tinha inúmeras tarefas pela frente. Quais eram essas tarefas? Certamente dar continuidade a esse processo de ter um curso, né, muito bem formado, né? A segunda é pensar efetivamente como é que a gente podia avançar. A gente já tinha uma turma formada, tinha uma outra quase para se formar, e a gente começou a pensar como é que a gente consegue efetivamente socializar as produções desse programa, né? Então, esse foi um desafio, e acho que ainda é um desafio, né? Como é que as nossas dissertações, e a gente deve estar chegando, que é mais de 2.000 dissertações, principalmente no Profhistória, não tenho esse número agora na cabeça, naquela época eram só 100, foi crescendo ao longo do tempo, como é que essas dissertações podem chegar a mais pessoas, né?
Então, esse sempre foi um desafio importante. A gente fez várias experiências em relação a isso, a colocar dentro de um repositório, não somente no Educaps, mas a gente fazer um próprio repositório para poder, com indexação, para poder que outras pessoas possam ver. Esse foi um desafio importante. O outro desafio importante era dar continuidade a esse processo de rotinização e de conversa entre tantas instituições. E não satisfeito com as 27 instituições, em 2019 nós fizemos um novo processo, logo em seguida, né, a coordenação, um novo processo de expansão. E nesse novo processo de expansão, em 2019, nós incorporamos mais instituições. Então, a partir de 2020, nós temos 39 instituições universitárias, o que significa 500 professores universitários, o que significa um exame de acesso com 660, 50, 80 vagas, ou coisas do gênero, que é o que é, mais ou menos, hoje, o Profhistória, né? Esses processos não foram nada simples, mas a gente avançou para isso, né? Então, nós criamos um programa consolidado, bem estruturado, em que toda a rede pudesse ter algum tipo de homogeneidade em relação a essa estrutura. Um tipo de formação, né, dos nossos alunos, dos quadros dos nossos alunos, que pudesse também ter qualidade em todos os lugares que a gente estava trabalhando. É muito interessante como é que, nesse processo, a gente também, eu estou falando, eram 500 professores já em 2020, eram 100 e poucos professores universitários em 14, em 17 vão ser uns 300 e poucos. É muito interessante como é que esse grupo tão grande de professores universitários foi ficando cada vez mais sensível às questões ligadas ao ensino da história, né? Então, talvez inicialmente era um grupo de professores que, em parte, trabalhava com ensino, em parte tinha alguma sensibilidade maior, mais preparado até para formar professores da rede da educação básica. Aos poucos, é muito interessante, muito gratificante, né, a gente ter notado como é que o conjunto de professores universitários, né, foi cada vez mais ganho, né, efetivamente, para isso, né. Teve tantos desafios. Um dos desafios, por exemplo, foi a formulação de disciplinas de educação à distância, né. Várias vezes a gente tentou ensaiar disciplinas em modo remoto, né. Às vezes não era necessariamente educação à distância assíncrona, mas era disciplinas de modo remoto antes da pandemia. Depois da pandemia foi fácil, porque todo mundo fez, né? Quer dizer, a gente aprendeu na marra o que era fazer, trabalhar com um curso de forma remota, não necessariamente EAD, mas remoto, síncrono, em grande parte. Mas antes da pandemia, isso também foi um esforço que a gente começou a fazer, né? Teve outros desafios. Talvez, com o tempo, com as perguntas, eu possa pensar em tantos outros que nós tivemos. Porque só para terminar, se o programa estava ajustado, se a gente está preocupado com a formação dos nossos quadros e com a produção intelectual dos docentes cada vez mais sensíveis para o ensino da história, a terceira questão é o impacto que o programa tem. O impacto tem a ver com isso, né? Tem a ver com como é que essas nossas dissertações podem ser socializadas, né? O impacto, evidentemente, que o impacto de cara é o impacto que transforma o próprio professor da educação básica, como é que ele se transforma. Então, esse é o impacto inicial e talvez seja um impacto importante naquele momento. Você está formando um professor para ser, de alguma maneira, um sujeito mais reflexivo a partir do que ele está fazendo, né? Mas você tem impacto social que é mais amplo do que isso, que diz respeito à própria área do ensino da história. Eu não tenho a menor dúvida que, nesse particular, o Profhistória, nesses 10 anos, ele impactou fortemente o ensino da história no Brasil, né? Professor Luiz, muito importante ouvir esse histórico feito por você e com números bastante expressivos. E acho que uma coisa que é possível observar na sua fala é que o Profhistória é um trabalho coletivo.
e ele é a Coordenação Acadêmica Nacional, CAN. Ela é formada por uma equipe que tem várias diretorias. E isso teve que se constituir num determinado momento. Então, hoje em dia, quando a gente abre lá a página do Prof. História, a gente vê quem é que exerce cada um dos cargos. Mas a gente tem uma curiosidade aqui, eu imagino para o público que esteja nos ouvindo, como é que essas diferentes, né, funções, atribuições que formam essa CAN foram estabelecidas quando você estava lá atrás nessa gestão do Prof. História. Certo. Primeiro, quero reforçar a sua fala, Vera, no sentido de ser uma gestão coletiva. E eu diria que essa gestão coletiva ultrapassa muito a coordenação acadêmica nacional. Não tenho a menor dúvida do quanto foi fundamental para a existência, para a manutenção e para a consolidação do Prof. História o fato da gente reunir periodicamente, no mínimo 2 vezes por ano, os coordenadores de cada localidade, né? Esse fórum, que é o Fórum dos Coordenadores, sempre foi um fórum de muita reflexão. Não à toa a gente costumava fazer em Brasília, a gente ficava lá 1 dia e meio, né, isolado de tudo, porque sabe como é que é? Se a gente está nas nossas atividades cotidianas, a gente não consegue pensar todo mundo. Então tem que juntar todo mundo e vamos conversar sobre isso, né? E muita conversa, muita reflexão e muita deliberação. Eu diria que esses fóruns são efetivamente os fóruns que, de certa maneira, conduzem, dão alguma direção, né, ao que a gente vai fazer no Prof. História, né? Mas, certamente, esse fórum tem uma coordenação, e essa coordenação é a Coordenação Acadêmica Nacional, né? Então, primeiro, dizer que esse formato da CAN, Coordenação Acadêmica Nacional, ele foi criado desde o início, né? Está no primeiro regimento da gente, né? Formado na gestão de Marieta, né? Não sei se foi exatamente isso que você perguntou, mas eu vou tentar especificar um pouco mais. Quer dizer, o que é esse formato do ponto de vista, sem falar em nomes por enquanto, né? É uma coordenação nacional e uma coordenação adjunta, né? E um coordenador de avaliação, como eu já disse, na gestão da Marieta eu era coordenador de avaliação. O coordenador de avaliação fundamentalmente trata, né, ou pelo menos, não que ele trate disso sozinho, porque a Coordenação Acadêmica Nacional trabalha num coletivo, mas ele está com os olhos mais voltados, digamos assim, para pensar as questões da avaliação da CAPES, né? Então, pensar a plataforma Sucupira, pensar os registros, pensar os dados que a gente tem, né? Ajudar, de alguma maneira, não somente registrar, mas refletir sobre essas questões, né? Na minha época, o coordenador de avaliação também pensava muito fortemente os processos de seleção, de ingresso, de discentes, né? Tinha uma coordenadora das bolsas, né? Logo de cara, na primeira turma que nós tivemos em 2014, a CAPES ainda concedia bolsas para todos os discentes do programa, que fossem professores da rede pública, um bom tempo aquele. Logo em seguida, 2015 para 2016, já diminuiu para 30%, o que eu imagino que ainda é hoje mais ou menos o que acontece, né? Então, a coordenação de bolsas, ela está... Volto a repetir, toda a coordenação acadêmica nacional pensa sobre essas coisas todas. Mas a coordenação de bolsas, a pessoa que está na coordenação de bolsas é que está, de alguma maneira, com o olho mais fino em relação a isso. E ela também faz os registros das bolsas, também pensa a divisão das bolsas entre as instituições associadas, né? É quem está com toda a legislação na cabeça, né? Então, eu mesmo, quando era coordenador, né, aconteceu alguma coisa, eu tinha muita coisa na cabeça, mas eu volto e meia perguntava para a Alessandra Carvalho, que era coordenadora de bolsas das minhas 2 gestões, perguntava: Alessandra, me explica isso. E ela estava com isso na cabeça sempre, certamente, né? Então, tinha a coordenação nacional, a coordenadora geral, coordenação adjunta, coordenador de avaliação, coordenador de bolsas, e a gente estipulou coordenações para as 3 linhas de pesquisa. Nós somos 3 linhas de pesquisa, né?
que, ao início, a gente achava que ia ter uma função específica, no sentido de agregar e refletir, né, sobre as linhas especificamente, agregar os professores. Mas eu posso dizer aqui, sem medo de estar cometendo alguma injustiça, sei lá, que acabou não sendo muito isso. Acabou que essas 3 pessoas, né, que são dos representantes das linhas, acabaram trabalhando mais conjuntamente com todos nós. E isso foi bom, né, digamos assim, né? Mas eu não sei se eu te respondi completamente. Eu posso te dizer um pouco mais, que no momento que eu entrei como coordenador nacional, eu tive a tarefa de selecionar as pessoas, né? E quem são as pessoas que a gente seleciona, né? Exatamente pelo fato de eu ter sido coordenador de avaliação, tá dentro da gestão da Marieta, durante aqueles anos, quer dizer, já desde 12 que a gente está formulando, mas desde 14 que a gente começa a funcionar, daqueles 3 anos de funcionamento, a gente começa a conhecer mais pessoas pelo país afora. Então, eu chamei basicamente pessoas que foram se destacando, né? Coordenadores, inclusive, locais, que foram se destacando nas reuniões, que a gente vê que tinha possibilidade de trabalhar coletivamente, né? Porque é duro o trabalho da Canta, a gente tá, então, pelo menos o nosso Zap funciona diariamente. E a gente, às vezes, fazia reuniões semanais para discutir questões. Então, eram pessoas que tinham que sentir que estavam bastante comprometidas também, em tentar não somente fazer, mas refletir sobre os processos, né? E também, obviamente, pensando que tinha que ter uma certa distribuição nacional, né? Afinal, éramos 27, depois éramos 39, nós temos esse país inteiro, então tem a perspectiva de fazer essa distribuição nacional. Claro. Assim foi na minha primeira gestão de 17, assim foi depois na segunda gestão de 2020. Na segunda gestão de 2020, o coordenador de avaliação foi o professor Marcelo Magalhães, que hoje é o coordenador nacional do Profhistória. Não sei se eu respondi. Respondeu, tranquilamente. Obrigada, Luiz. E nessa estrutura de uma coordenação acadêmica nacional, pensando não comparativamente, mas entre o Profhistória e os outros programas de pós-graduação profissionais, como o Profimate, o Profifísica, em linhas gerais, como você percebe ou se há alguma diferença entre esses programas? O Profhistória tem alguma especificidade em relação aos outros? Como é que era a relação do Profhistória com esses outros programas, se é que eles existem, ou como é que isso se dava? Eu posso responder isso em 2 dimensões. Na dimensão da estrutura administrativa, que não sei se foi essa a tua pergunta, eu posso pensar também numa outra dimensão que diz respeito aos objetivos e propósitos do curso. Eu não sei se você está perguntando das 2 Sim. coisas. Ok. Em relação à estrutura administrativa, nós, volto a repetir, né? Nós, quando começamos a conversar lá em 2012, eu me lembro claramente, a gente estava reunido numa sala lá na FRJ, lá no Largo de São Francisco, aquelas salas que tem peso, né, gente? Madeira. Exato. E começamos a discutir, fizemos várias discussões por ali. A gente um pouco olhou para o que já existia, né? Já existia, como eu estava dizendo, em termos de estrutura administrativa, já existia o Profimate, existia o Profísica e o Profiletras. E Marieta pode falar disso melhor do que eu, certamente, mas o Profiletras foi um farol ali, em termos da estrutura. Então, nós tínhamos uma estrutura, antigamente, que não existe mais hoje. Foi abolida na minha gestão, né? Acho que no segundo momento da minha gestão, a segunda gestão que eu tive, né? Que era o tal do comitê gestor, né? O Profiletras tinha isso. Mas não foi só o Profiletras, o Profibias, que ainda tem isso, então, ou outros acabaram formulando uma estrutura assim. O que é o tal do comitê gestor, né? Seriam pessoas, vamos chamar assim, de notório saber ou coisas do gênero, que podiam dar um certo aval para questões que seriam fundamentais e básicas, né? Então, a gente pensou um novo regimento. Então, esse novo regimento
pensado pelo coletivo, do fórum de plenários, pela coordenação, ele deveria, de alguma maneira, passar por esse comitê gestor, né? Quando a gente fez a expansão da rede, né? Era importante que o comitê gestor avalizasse não somente a expansão, mas também nos ajudaram. Eu me lembro que, se eu não me engano, a professora Lucília de Almeida Gado, de Minas, está na UNB, acho que ela se aposentou já. A professora Lucília era uma das pessoas, nossa primeira gestão era a professora Maria Helena Capelato, professora Lucília, e basicamente eram elas duas, a ideia era ter mais alguém da CAPES, né? E a Marieta, que era a governadora. Então, eu me lembro que Lucília nos ajudou a pensar e formular, né? Aos poucos, a gente viu que parecia, aos poucos, a gente começou a sacar que era um pouco decorativa essa função de comitê gestor, né? E a gente acabou, e eles também toparam, né, abolindo isso. Ana Maria Monteiro foi do comitê gestor numa época, a gente incorporou a Ana Maria Monteiro para a coordenação acadêmica nacional, não fazia mais sentido algumas coisas dessas, né? Então, em termos de estrutura, os profs funcionam de forma similar, né? Todos eles, não sei se todos eles, agora estou sabendo um pouco mais sobre eles, mas boa parte deles tem reuniões periódicas com os coordenadores locais, né? É claro que, às vezes, é mais fácil de ver, difícil, né? O ProfCIAMB, que é o mestrado profissional de ciências ambientais, são 9 instituições sociais, é o menorzinho, então é fácil para eles fazerem reunião com os 9, né? O ProfMat, que são 106 unidades, fica um pouquinho mais difícil de fazer reunião com as 106 unidades como um todo. Mas todos eles têm suas estratégias e têm algum tipo de funcionamento que eu diria que tem algum compartilhamento democrático em termos de reflexão e deliberação, né? Porque também, se não for assim, não funciona, né, gente? Não adianta a gente achar que as diretrizes saem da coordenação nacional e vão para a ponta. A gente pode até, nas nossas ilusões autoritárias, achar que isso funciona, mas não funciona, porque, se não for compartilhado coletivamente, as coisas na ponta não vão sair como você acha que vai sair. E é fundamental, de alguma maneira, então, que nas pontas as coisas também sejam compartilhadas com a gente. Isso do ponto de vista da estrutura, que foi uma parte da sua pergunta, né? Do ponto de vista da concepção, né, aí faz diferença. Uma diferença que eu diria que eu já vi como uma diferença maior do que eu vejo hoje, né? Hoje, na minha posição de coordenador de todos os profs, coordenador de avaliação, né, de olhar os profs como um todo, eu atenuei um pouco a visão que eu tinha 10 anos atrás. Mas há 10 anos atrás, 11, 12, 10, 11 quando a gente começou, 12 quando a gente formulou, para todo lugar que eu ia, né, às vezes a Marieta era convidada para ir num desses lugares, ela falava, vai você, Luiz. Aí eu ia, né? E eu dizia com todas as letras que o nosso prof foi criado no espelho inverso ao que o ProfMat era, né? Claramente, o regimento inicial, não sei se o regimento atual também diz mais ou menos isso, apesar de que eu acho que na prática já não é mais isso. Eles pensavam o curso como um processo de atualização de professores. Para a física também pensava isso. Você vê pelas disciplinas. As disciplinas do ProfMat, do ProfFísica, são disciplinas canônicas, né, do conhecimento matemático e do conhecimento físico. Álgebra, geometria, que é muito diferente da gente, né? Sim. Eles não têm Revolução Francesa, História Moderna, História do Brasil, nada disso, né? Eles têm até hoje isso. Daqui a pouco eu vou atenuar essa minha questão, mas eu dizia isso, né? Sou de uma geração... Eu me formei em 83, né? Formei pela UF. Era uma época que eu comecei a dar aula logo. Comecei a dar aula ainda na faculdade, né? Comecei a dar aula no ensino fundamental, ensino médio. Nem se chamava assim naquela época, mas vamos deixar de lado isso. Para a educação básica. Dei aula para a educação básica uns 10 anos da minha vida, um pouco mais, né?
já concomitante depois com a universidade. Então, era uma época que, de um lado, o que nós tínhamos, eu fui, aos poucos, já ainda no final da década de 80, início dos anos 90, eu fui chamado várias vezes para trabalhar em cursos de atualização de professores, para dar aula de atualização, né? A concepção era essa, né? Você tinha um professor, era uma concepção assim, você tinha professores cuja formação tinha umas certas precariedades, ou então já estavam muito tempo fora da universidade, então merecia algum tipo de atualização historiográfica, ou metodológica, teórica, etc., né? Então, eu sou da época dos cursos de atualização, eu dava aula disso, né? Depois, quando eu entrei logo para a universidade, para a PUC, depois para a UERJ, também fui chamado várias vezes, e formulei cursos dessa direção. Em paralelo, também, né, nos meus anos de magistério, não só no magistério da educação básica, mas também no superior, né, a gente vai aprendendo que uma série de conhecimentos a gente vai formulando na prática, né, que a gente constrói saberes à medida que a gente, na prática, está dando aula, né. Não somente nós, né? Quer dizer, os médicos também fazem isso, os engenheiros, quer dizer, todos os profissionais constroem saberes na prática, não é isso? E eu, na prática, aprendi isso também, né? O quanto que eu ia articulando determinadas formas de aula diferenciadas, propondo determinados métodos para trabalhar determinados temas, questões, o quanto que eu ia formulando à medida que eu ia dando aula, né? O que é muito bom do meu ponto de vista, e os professores fazem isso. Né? Os nossos professores fazem isso. E, nesse sentido, eu também posso dizer que esse é o momento, quer dizer, início dos anos 80, você ainda não tinha uma área de ensino de história consolidada no país. O primeiro Perspectiva, se eu não me engano, é de 88, o primeiro em pé, Encontro Nacional de Pesquisadores de Ensino de História, um pouco depois, né? Os simpósios temáticos da AMPU sobre ensino ainda eram muito rarefeitos, né? Essas coisas ainda não estavam, quer dizer, claro que a gente já discutia isso, né? Mas ainda não estavam efetivamente na mão, né? O campo do ensino da história ainda não estava efetivamente formado e consolidado, como hoje, eu não tenho a menor dúvida que é, e o professor história tem um papel importante também, não somente, mas também nisso tudo, né? Mas no campo da educação, e de alguma maneira vindo para o campo do ensino da história, essa discussão sobre os saberes que são construídos na prática já estava em processo de reflexão. Já tinha inúmeros autores, nos anos 90, principalmente, depois nos anos 2000, circulando pelo país e discutindo o país, né? E nós temos companheiros nossos que fizeram belos trabalhos nessa direção. Vou citar só dois, para não citar tantos outros. Quer dizer, a tese de Ana Maria Monteiro é uma tese importante, uma tese referencial nessa direção dos saberes construídos na prática, ela tem toda uma reflexão sobre isso, e eu não posso deixar de citar um trabalho publicado um pouco menos de 20 anos atrás, do nosso querido professor Ilmar Ralof Matos, que se tornou um best-seller, né? Foi um artigo que ele publicou na revista Tempo, se eu não me engano, o título é Mas Não Somente Assim, Aula como Texto, que também tem sido muito lido. Todos nessa direção, um pouco, da direção da produção do conhecimento que o professor faz na prática, né? Então, voltando aqui à questão da concepção, né? Quando a gente concebeu o Prof. História, a gente concebeu claramente num espelho ao inverso da matemática. Nós não queríamos o curso de atualização. Nós tínhamos clareza, talvez não tanta clareza na formulação como eu estou formulando agora, mas nós tínhamos clareza de que os professores não precisavam ser atualizados de ponto de vista geográfico. É claro que, eventualmente, sim, eles podiam querer ser atualizados, nada contra isso. Mas o curso não era isso. O curso era a tentativa de aproveitar as experiências e os saberes construídos pelos professores. E qual era o nosso papel? Nosso papel era instrumental teórico, ajudar eles a formularem, do ponto de vista teórico-metodológico, aquelas experiências que eles já exerceram na prática. A gente sabia disso em 14. Talvez não com essa formação, mas a gente sabia. Volto a repetir, isso tem a ver com tudo que a gente já tinha passado nos 20 anos anteriores. Então, era um grupo que estava pensando um pouco nessa direção. E essa foi nossas premissas, né, ao formular. Nesse particular, para acabar de responder essa pergunta, né, eu posso dizer que ali a gente queria fazer uma diferença em relação
no mínimo ao Profimate e ao Profísica, né? Quando eu digo que hoje eu atenuo um pouco isso, é porque eu acho que o Profísica e o Profimate não é isso que eu acabei de formular desta forma, né? Eu acho que os professores também, hoje, eu tive reuniões com professores do Profísica, tive reuniões com vários coordenadores do Profimate, e eu acho que eles também entendem, né, e compartilham da ideia de que os professores de matemática da rede, de alguma maneira, estão formulando e eles devem ajudar eles nesses processos de formulação de novas metodologias, né? Não são os professores docentes universitários que são iluminados que vão dizer o que os professores de educação básica vão fazer. Eu acho que eles também estão nessa direção, então, por isso que hoje eu atenuo. Mas, naquela época, eu dizia com mas era mais peremptório, digamos assim, essa separação que eu via, né? Respondi? Respondeu, obrigada. Professor Luiz, muito bacana ouvi-lo, porque estou aqui junto com a Suzana e somos professoras do Prof. História, atuando, e não temos noção dessa dimensão daquilo que vivemos hoje em dia na prática. Então, quando a gente pensa esse podcast, a gente pensa muito voltado para os alunos, mas o quanto essa sua fala agora é bacana para nós que estamos nesse processo termos essa dimensão, né? A gente não tem como ter a dimensão do que acontece no Prof da Física, do Prof Mate, a não ser o nome, às vezes algum colega que faz parte, né? Então, quanto isso é importante, né, ficar esse registro aqui. E na sua fala, eu me recordei da assembleia que nós tivemos na AMPU, porque hoje em dia a gente usa muito a sigla, né, AMPU, e é bacana a gente lembrar que a sigla originalmente era a Associação Nacional dos Professores Universitários de História. E eu estava na assembleia em que decidimos manter a sigla, porque ela é, né, uma marca, mas que fosse a Associação Nacional de História, tirasse esse universitário, e que os professores da educação básica seriam muito bem-vindos. E hoje em dia, se a gente fizer um levantamento, a quantidade de simpósios temáticos que são ligados, inclusive com o nome de Prof. História, é bastante expressivo. Então, isso mostra o quanto a gente tem dessa caminhada. Só que falar de tudo isso, né, professor Luiz, significa a gente falar de recursos financeiros, falar de grana, porque tem uma estrutura muito grande. 39 universidades, cursos acontecendo, o Macan funcionando. Como é que é essa questão dos recursos financeiros que a gente tem para a realidade do Prof. História? Claro que a sua visão, com certeza, está muito ligada, provavelmente mais à sua gestão, mas talvez também tenha alguma coisa dessa atualização que você possa trazer para a gente. Certo. Teria muitas coisas para falar em cima do que você falou, mas vamos para os recursos financeiros, depois faça uma pergunta do balanço que eu volto. Então, eu já disse aqui, nós começamos o Prof. História em 14, num período que, no momento, quer dizer, ou melhor, a gente começou, nós tínhamos 100% de bolsa para os estudantes. E eu não tenho muitas dúvidas que a bolsa é o principal recurso de apoio que qualquer programa de pós-graduação tem, bolsa para estudantes, né? Vale mais do que a verba de custeio, eu não tenho muitas dúvidas disso, né? Porque, certamente, a bolsa para o estudante é aquela, certamente, que ajuda ele na hora da aquisição de livros, aquisição de materiais, né, aquisição de instrumentos, essas coisas, mas também é um estímulo danado, né, para a continuidade, né? Ainda por cima, se a gente pensa que uma bolsa hoje de mestrado, ela, para muitas redes públicas, estaduais e municipais, ela está muito próxima talvez seja um pouco abaixo, tem minhas dúvidas, do salário que o professor recebe. Então, acaba sendo um segundo ou um terceiro, né, salário, digamos assim, ou renda que esse professor vai ter, né? Então, esse é o principal, digamos assim, apoio, e naquela época tínhamos. E por que isso, né? Porque eu entendo, né, sai governo, entra governo, eu não tenho muitas dúvidas que esse programa sempre foi o programa que é o Programa de Qualificação de Professores de Educação Básica, chamado PROEB, ligado à CAPES, ligado ao MEC, sempre foi um programa de muito apreço do Ministério da Educação, né? Muito apreço, por um lado, né,
porque o Brasil não está numa boa situação em termos de qualificação de professores da educação básica. Se comparar com tantos outros países, seja os nossos vizinhos, seja certamente a OCDE, os países europeus, norte-americanos, etc. Então, tinha que estimular um pouco a qualificação. Por outro lado, porque é um programa muito valoroso, né? Você fazer uma qualificação para o ensino é você efetivamente melhorar as possibilidades, né, de qualificação e do IDEB, dos índices de ensino pelo país afora. E já existem alguns estudos, não tantos, mas já existem alguns que mostram talvez um pouco mais. Não é tão simples falar do impacto que os profs tiveram no ensino, mas já existe alguma coisa nessa direção de forma bastante positiva. E que eu saiba, do que eu acompanhei, e eu diria que os governos entraram e saíram desde 14, desde 10, quando a coisa foi implantada. Nós tivemos governos diferentes, né? E sempre, de alguma forma, a diretoria da educação à distância, que é quem gere os recursos dentro da CAPES, né, do MEC, do programa, sempre esse programa foi muito bem visto, né? Eu não vi em nenhum momento sinais de possibilidade de descontinuidade, por exemplo, ainda que muito se falasse sobre essas coisas, né? Então, essa é a primeira coisa. Infelizmente, quer dizer, lamentavelmente, baixou para 30% a coisa das bolsas, mas, enfim, cobertor curto, a gente sabe como é que funciona. No início do governo Lula agora, no início do ano passado, ano retrasado, né, 2023. Chegou a se pensar fortemente na ampliação, ainda se pensa, mas eu tenho minhas dúvidas, na ampliação do percentual de bolsas para estudantes, assim como na ampliação do custeio para os programas, né? Mas eu quero dizer com isso também que isso também foi inédito, e ainda é inédito, em relação a todos os programas profissionais do país. Os programas profissionais não recebem recursos da CAPES, nem bolsa, nem custeio, né? A suposição dos programas profissionais, quando eles foram criados, eu diria que já tem mudanças em relação a isso. E a CAPES está começando a pensar seriamente nessas mudanças, né? A concepção é que o programa profissional ele vai para o mercado e é o mercado que tem que financiar o programa profissional. Talvez funcione na administração, no direito, né? Mas não funciona no magistério, na licenciatura, certamente não funciona, né? Algumas redes municipais, gestão municipal, estadual, têm tentado formar turmas, mas é muito mais proposta de tentativa do que de efeito. Dentro do próprio história mesmo está se fazendo um expediente nessa direção, mas nada ainda que se concretizou. Só conheço uma experiência que se concretizou, que é da matemática, mas assim foi muito pontual, né? De qualquer maneira, nesse sentido, são programas profissionais que têm apoio. Isso já faz uma diferença e já indica alguma coisa, né? É claro que a gente sempre quer mais, né? A gente tinha como recurso inicialmente também R$1.000 aluno ano. Hoje em dia é 500 e poucos reais aluno ano. Certamente a gente sempre quer mais do que isso, né? Então, eu diria que os recursos não são aquilo que a gente gostaria, né? Mas certamente são recursos que a gente consegue levar aos nossos programas, né? Enfim, tem sido feitas gestões hoje, dentro da CAPES, para ampliação desses recursos. Mas cobertor recursos, vocês acompanham a discussão do orçamento nacional, né? Sabem como é que funcionam as disputas em relação a isso. Era isso? Sim, com certeza. Obrigada. Além dessa questão financeira, do crescimento do curso, o curso não só se expandiu para 39 universidades, como ele mudou. Ele hoje é um programa de pós-graduação que tem um curso de mestrado profissional em ensino de história e um curso de doutorado profissional em ensino de história. E é um programa que, na última avaliação, subiu para nota 5, na avaliação da CAPES. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse crescimento, que não foi um crescimento de inserir novas instituições,
mas de ampliar a estrutura interna do curso, de mestrado para doutorado, subir para nota 5, e como você percebeu esse pulo que a gente deu? Uhum. Eu não chamaria de pulo, mas eu vou te explicar por quê. Esse talvez eu devia ter respondido lá na primeira pergunta. Desde 17, desde que eu assumi a coordenação nacional, nós começamos a pensar o doutorado profissional. Naquela época, foi em 17, foi a primeira norma, acho que era uma portaria da CAPES, no que diz respeito à criação dos doutorados profissionais, né? E a gente rapidamente ficou de olho nisso. A gente achava que era um momento importante. Ficou de olho e começou a pensar sobre isso. E, é evidente, pensar sobre doutorado profissional tinha lá suas questões, né? Primeiro porque era uma grande novidade em geral para o Sistema Nacional de Pós-Graduação, era a primeira vez que se fazia, e uma novidade enorme para os profs e para a área de história, né? Tal como, né, a gente teve alguma resistência no momento que a gente fundou o Prof. História, lá em 12, 13, 14, no conjunto da área de História, no conjunto da pós-graduação de História, e eu diria que essa resistência se acabou de vez, né? Quer dizer, hoje a gente é muito bem recebido, eu diria, né? Muito pelo contrário, hoje todo mundo acha o Prof. História o programa, né? Certamente pela qualidade e pelo impacto, né? A gente mostrou que tem qualidade esse curso. Esse é um curso de mestrado com uma qualificação que não deixa nada a desejar a nenhum outro curso de mestrado, nota 5, por exemplo, né? E o impacto gigantesco. Mas, voltando, da mesma maneira, quando a gente começou a pensar o doutorado, eu já era um entusiasta, tinha resistências na área e resistências, talvez, na própria CAPES, né? Eu me lembro, uma vez eu estava na CAPES, numa dessas reuniões da gente da área, e eu procurei, na terra, uma pessoa, que era uma pessoa que tinha cargo de responsabilidade, que não era da área, e ela questionou, né? Eu procurei duas pessoas, uma foi muito afável, a outra questionou se fazia sentido ter doutorado para professor, né? Que o professor ia sair da sala de aula. Eu ouvi muito isso. O professor vai fazer doutorado, vai sair da sala de aula, vai para outros lugares. E a gente insistiu que não, né? Mas aí a gente tinha tantas coisas a fazer que o doutorado começou um processo de reflexão. Eu me lembro que a gente chegou a fazer uma enquete com a rede na época, né? O que a rede achava sobre o doutorado. E uma parcela das coordenações locais e dos colegiados locais rejeitou o doutorado naquele momento, né? Então, não foi tão linear nesse sentido, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que o doutorado faz todo sentido, né? O doutorado é um momento, do ponto de vista da formação do discente, né? Do professor da educação básica, um momento de amadurecimento, e, nesse sentido, talvez seja um pulo, no caso dele, né? Um amadurecimento em relação à sua prática cotidiana, as possibilidades de pensar o ensino em novas metodologias, né? E é um pouco isso que a gente também pensou quando a gente formulou finalmente. A gente fez o projeto de doutorado, a gente começou a pensar em 17, mas o projeto foi posterior, né? Já para 20, se eu não me engano. Nossa, quanto tempo a gente já fez isso até implantar, né? Não, foi para 20, não, foi para 22. Já não me lembro mais quando é que a gente formulou esse projeto de doutorado. Mas foi agora. Mas, de qualquer maneira, demorou tempo para implantar. A ideia é que esse profissional, esse professor de educação básica, né, ele vai ter mais tempo para estudar e para formular, ele vai ter mais amadurecimento do ponto de vista de um aporte teórico, para a possibilidade de consolidar metodologias de ensino, ele vai ter a possibilidade
de coisa que muitas vezes se faz, mas se faz de forma mais atabalhoada, de testar suas propostas de intervenção na sala de aula, fora da sala de aula. Então, esse ciclo de intervenção, que muitas vezes é feita no mestrado, mas feita de uma maneira, às vezes, mais... O mestrado é muito curto, né, gente? Ele vai poder fazer um doutorado e vai poder, por isso mesmo, poder explicitar e fazer uma avaliação mais consistente desse processo de intervenção que ele está propondo. Por tudo isso, a gente avaliou que fazia sentido ter um doutorado, que o doutorado é diferente do mestrado, não tem a menor dúvida disso, e que a gente vai ter uma produção muito consistente do ensino da história a partir do Prof. História. Se tudo isso vai ser, ainda é uma aposta, a gente está começando as turmas agora, nesse exato momento. Então, a gente vai saber disso ao longo dos 4 anos e vai depender um pouco de como é que a gente for pensando nesses 4 anos, né? Mas a gente está apostando e a gente quer que a coisa vá. Nesse sentido, por que eu também não digo que é exatamente um pulo, né? Porque a gente foi pensando ao longo do tempo. Mesmo a nossa expansão, né? A gente nunca achou que a gente ia atingir as 106 unidades do Profimate, nem as 60 e tantas da física. A gente queria expandir com prudência. A primeira expansão foi uma expansão de imediato, de 15 para 27. Depois a gente falou, não, vamos com calma, vamos pensar com calma e vamos expandir aos poucos. A gente falou, vamos expandir no máximo 15 instituições, expandir para mais 2 e tal. Vamos ser prudentes nisso, porque a gente tem que ir consolidando, a gente não pode deixar as instituições com muitas assimetrias ou muitas diferenças entre elas. Então, pelo menos essa minha impressão, uma sensação, e era a nossa formulação, se isso efetivamente os outros sentiram dessa forma, eu não sei, é que a gente deveria ir galgando, consolidando, e a mesma coisa no doutorado. E aí eu acho que, e certamente, a gente tem um enorme orgulho, eu não tenho a menor dúvida que o professor Marcelo Magalhães já deve ter falado sobre isso, enorme orgulho quando a gente conseguiu a nota 5 na última avaliação, né? Porque ela representou um pouco desse processo, né? Que a gente veio trilhando, né? De forma prudente, consistente e muito reflexiva em torno das discussões do que deve ser nosso processo de produção de discentes, né, de quadros do Prof. História e além da coisa do doutorado. Ficou super feliz, porque o doutorado e a nota 5 vieram muito próximos e, particularmente, para mim, foi quase que um prêmio, porque eu estava... 2023 foi o momento que eu estava saindo da Coordenação Nacional, as 2 coisas chegaram, que a gente abriu o 3º congresso, não, um fórum terceiro não, que eu já não estava, o fórum de coordenadores naquela época, em que era a minha despedida, e abrimos com essas 2 notícias maravilhosas que nós tínhamos na ocasião. Por isso que eu não sinto como um pulo, tá? Eu sinto como uma coisa que foi caminhando paulatinamente, né? Perfeito, perfeito. Tem um processo aí, né? E o 3º congresso, que foi em Belém, né? Aconteceu recentemente, né? Em 2024. Professor Luiz, qual é a importância da articulação do coordenador adjunto da área de Ciências e Humanidades para a Educação Básica com a coordenação nacional do Prof. História? A coordenação diária da CAPES, ela tem uma dupla função, né? Todas as coordenações diárias, são 50 coordenações diárias, disciplinares. No nosso caso, é uma coordenação diária multidisciplinar, né? Porque a gente lida com os profs disciplinas as mais diferenciadas, geografia, história, sociologia, fora os temas transversais, né? Ciências ambientais, educação inclusiva. E agora vai entrar um de computação, que já foi aprovado, e por aí vai, né? Tem uma dupla função, né? Ela é reguladora das atividades da área como um todo. Então, ela diz, bom, o que é a qualidade mínima em termos de docente para todos os programas de pós-graduação, em termos de produção intelectual, em termos de número, em termos de compatibilidade com o programa para ele poder funcionar direito, etc., etc. Então,
A coordenação diária ela é uma reguladora. A CAPES é uma reguladora nesse sentido. E a coordenação diária faz a regulação para aquela área que é o PROF. E, ao mesmo tempo, ela é advogada da área. Né? A gente está lá também para defender que a área avance, para que a área... A gente é entusiasta. A minha a coordenadora principal, né, que é a professora Antônia Bezerra, que é da área de artes da Federal da Bahia. Né? E eu somos grandes entusiastas. Né? Eu não preciso nem dizer, né? Mas a Antônia foi convertida. A Antônia ela era coordenadora de arte lá em 2013, quando o Prof. Arte foi criado. Então, ela foi indutora. Mas ela nunca foi do Prof. Arte. Mas ela está absolutamente convertida. Então, nós somos reguladores e nós somos defensores. Né? A gente quer que essa área avance, mas a gente quer que essa área avance com qualidade. Por isso, a questão da regulação. Né? Então, eu não diria que a gente tem ele não é específico em relação ao Prof. História, nesse sentido da nossa relação, em relação a todos os profs que a gente vem acompanhando, e a gente teve reunião com todos os profs, estamos acompanhando, e estamos querendo que todos eles, na minha maneira de ver, eu adoraria que todos eles fossem avaliados como de excelência. Né? Nota 5, todos eles. Nós já chegamos lá, o Prof. História, que beleza. Mas a gente quer, e a gente certamente está olhando com muito bons olhos a possibilidade do doutorado do Prof. História, assim como tem 2 propostas de doutorado do Prof. Mate e do Prof. Física, a gente está avaliando para ver se elas são compatíveis, têm qualidade, enfim, se elas vão seguir o que essa área de avaliação está desejando. Né? Acho que é um pouco isso. Né? E certamente eu tenho uma proximidade enorme com o coordenador do Prof. História, então... Nós somos amigos, mas facilita o diálogo. Professor Luiz, para a gente encaminhar para o encerramento dessa nossa conversa, eu gostaria de ouvir de você um rápido balanço desses 10 anos do curso, na sua perspectiva, e quais seriam as possibilidades, por exemplo, de uma internacionalização, uma conexão que envolva professores e pesquisadores em ensino de história, para além dessas 39 instituições, mas pensando também em levar a possibilidade de levar a nossa experiência para outros lugares. É um desafio. Vou começar por um balanço muito geral e genérico, talvez. Mas eu não tenho muitas dúvidas que o Prof. História tem um impacto gigantesco no ensino como um todo, né, na educação básica, e no que a gente chama de campo do ensino da história. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Né? Ela tem, eu já disse, né, ela tem um impacto no professor que está fazendo, como todo mestrando tem que ser impactado, todo graduando tem que ser impactado pela faculdade, todo mestrando tem que ser impactado pelo curso que ele faz. Esperamos que ele seja impactado. Né? E, nesse caso, o impacto é ele refletir mais sobre as suas... Ele não faz somente aquele projeto de intervenção, produto, seja lá o que for. Né? A gente espera que ele esteja, daqui para frente, constantemente pensando e repensando a sua aula, a qualidade da aula, o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer. A gente não espera que aquele produto, digamos assim, fique lá para trás. O produto pode ficar, mas o processo de reflexão seja sistemático e contínuo. Né? Às vezes diferente de um mestrando acadêmico, que fez uma bela produção de conhecimento específico e, às vezes, vai ficar para trás. Aquilo talvez não leve tanto para a vida dele como é no caso de um mestrado profissional, porque tem que levar para a profissão. Né? A própria profissão individualmente. Mas volto a repetir, né? Eu tenho certeza que isso teve impacto nas escolas. Né? Você tem hoje algumas escolas que você já tem formandos do Prof. Mate, Prof. História, Prof. Letras. É muito interessante isso. Eu já disse lá para o pessoal da CAPES que eles têm que estudar algumas escolas em particular, que você tem um grupo grande e diversificado de egressos dos profs. E é legal pensar o quanto que isso impacta. Eu não tenho a menor dúvida que impactou. Eu não tenho ainda dados de avaliação, mas eu não tenho a menor dúvida. E no campo do ensino da história, então, a gente tem mais, não sei se já chegou a 2.000 dissertações, mas certamente tem mais de 1.500 dissertações. Essa quantidade está virando aquilo que a gente chama de virando qualidade. Tá?
no sentido de pensar alguns elementos fundamentais para pensar e repensar o que se ensina, como se ensina, para quem ensinar, né? Eu sempre tenho dito isso, né? Fundamental levar o Prof. História para a graduação. Levar em que sentido? Esses professores que se formaram no Prof. História, eles têm muito a ensinar para os nossos graduandos. Esse pessoal que fez formação continuada tem a ensinar para a formação inicial, né? São professores experientes, e essas experiências têm que vir para a sala de aula. Os professores de prática de ensino, de Estado supervisionado, seja lá o nome que se dá hoje, eles têm que trazer essas experiências para a sala de aula, porque são essas experiências que foram criadas ali no chão da escola, né? Então, o meu balanço é positivo nesse sentido, pelo impacto. Quer dizer, além da consolidação, além de que se mostrou um programa de excelência, de qualidade, etc., ele tem um impacto que não é pequeno, né? Sobre a internacionalização, essa é uma questão razoavelmente nova, né? Como a nossa área de ensino de história no país, eu diria que já está bastante consolidado, nós temos muitos professores universitários que têm já muitas articulações internacionais nas suas pesquisas no campo do ensino da história. Articulação na América do Sul, com a Argentina, muita coisa, mas também tem com Portugal, com Espanha, com Inglaterra, Estados Unidos, só para falar alguns, né, que eu vejo na minha cabeça de professores daqui com professores de lá, essas articulações vêm se dando, e bastante, eu diria, né? Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando do Prof. História, né? Quer dizer, muitos desses professores que têm essas articulações estão no Prof. História, né? Mas, ainda assim, são articulações de grupos de pesquisa no campo do ensino da história, né? E eu não sei até que ponto, aí eu desconheço, teria que conhecer um pouco mais o quanto que também está se fazendo em termos de pensar enquanto proposta de programa. É isso que você falou no final, que eu vejo com ótimos olhos, né? A gente tem um Prof. História em Portugal, tem um Prof. História em Moçambique, tem um Prof. História na Argentina. Algo como pensar na exportação de um programa de sucesso, de uma proposta de sucesso, que é como trabalhar com professores em sala de aula, que já são professores. Formação continuada de professor, né? Eu desconheço exemplos e propostas nessa direção em outros países, realmente desconheço, sou ignorante nesse sentido, e veria com muito bons olhos esse tipo de aproximação. Se isso está se fazendo, não sei. A CAPES andou aqui a colar, a DED, né, fazer algumas propostas de fazer visitas, né, mas ainda acho que isso é muito tópico e me pareceu muito pouco articulado, né? Então, se você souber de propostas dessa natureza, me diga, que eu estou muito interessado em saber também, mas até agora eu desconheço. E vejo como uma das possibilidades. Ainda que, diferentemente dos programas acadêmicos, né, que almejam fortemente os processos de internacionalização, nossos impactos são impactos fundamentalmente aqui dentro e nas localidades, né? É claro que, do ponto de vista da qualificação dos profissionais, é interessante ter um approach, uma abertura internacional, mas o impacto está aqui no local. O impacto não está na produção de um artigo em língua estrangeira ou coisas do gênero, né? Não é isso que é o nosso impacto. O impacto está ali na formação dos professores que estão dando aula lá em Quixeramobim, né? Você tem uma cidade, não precisava, né? Fala de Maricá, né? Positivamente. É isso. Quem sabe, daqui a 10 anos, a gente converse sobre esse tema já com novas perspectivas. Obrigada, Luiz. Obrigada, professor Luiz. Muito importante ouvi-lo. Tomara que seja possível que essa entrevista, ou quem sabe até se você tiver planos, de repente, de escrever um livro sobre essa sua experiência. Eu acho que tem muita coisa para ser dita também. Nós temos aqui um
limite, né, de tempo. Foi muito importante ouvi-lo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Queremos agradecer também a equipe técnica que está aqui conosco, que permite a realização de um trabalho, né, de qualidade, com o André Lohmann, né, com o Eduardo e com o Lucas. Que seja a primeira de muitas vindas aqui à Unirio, né? E, para fechar, vou passar a palavra para que você possa se despedir. E essa seria, porque eu vou brincar, de uma pergunta bônus. Essa não estava no roteiro da entrevista. Se você pudesse, assim, pensar o Prof. História para os próximos anos, no sentido de uma idealização, aquilo de uma pessoa que viu isso aqui surgir, o que você desejaria para o Prof. História? Está lá um pouquinho de desejo, tá bom? Então, Vera, tem uma coisa que eu acho bem legal, que esse desejo foi sendo construído, né? Nesses 10 anos de coordenação nacional, 6 como coordenador e outros tantos fora disso, mas na coordenação, a gente foi construindo o desejo, né? O Prof. História é um desejo potente, eu diria. Não é uma missão, uma função, mas foi algo pensado com muito carinho. Eu diria que talvez seja uma das experiências mais caras e gratas na minha vida. Eu tive muitas experiências muito interessantes na minha vida como profissional. Eu estou em final de carreira, né, gente? Eu tive várias muito interessantes, mas certamente o Prof. História tem o seu lugar especial nisso tudo e isso foi construído. Mas se a gente quiser pensar um pouquinho daqui para frente, com poucas ambições, eu quero ver os doutores, né? Eu tenho curiosidade e vontade de ver bons doutores no Prof. História. Eu realmente quero ver daqui a 10 anos, não sei, mas quem sabe daqui a 6 ou 7 anos, reunir esse grupo de doutores do Prof. História e a gente sacar que são eles que vão levar daqui para frente, vão estar nos nossos lugares, né? E vão levar daqui para frente o prof, o campo do ensino da história e por aí vai, né? Pouca ambição, né? Mas é isso. Eu também quero agradecer muito a vocês por esse espaço, né? Eu estou sempre à disposição para conversar. À medida que a gente vai se afastando da função, a gente vai esquecendo um monte de coisas, na minha idade também, mas, de qualquer maneira, eu fico muito grato e estou sempre à disposição para conversar. Obrigado e obrigado à equipe técnica também. Obrigada, Luiz. Valeu. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada, gente. Valeu.